Evangelho do dia 5 de abril de 2024. Segundo João, capítulo 21, versículos de 1 a 14. Depois disso, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Gêmeo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos dele. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: E nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco, mas não pescaram nada naquela noite. Já de manhã, Jesus estava aí na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Ele perguntou: Filhinhos, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Eles lançaram a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo que Jesus mais amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu e arregaçou a túnica, pois estava nu, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com o barco, arrastando as redes com os peixes. Na realidade, não estavam longe da terra, mas somente uns 100 metros. Quando chegaram à terra, viram umas brasas preparadas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então, Simão Pedro subiu e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rasgou. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão ao Evangelho: esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Revisão Dom Joaquim Monrois, Tarragona, Espanha. Hoje, pela terceira vez Jesus aparece aos discípulos desde que ressuscitou. Pedro voltava ao seu trabalho de pescador e os outros se encorajam para acompanhá-lo. É lógico que, como ele era pescador antes de seguir a Jesus, o continue sendo depois, não obstante haja quem ache estranho que ele não tenha abandonado seu honrado trabalho para seguir a Cristo. Naquela noite eles não pescaram nada. Quando ao amanhecer Jesus aparece, eles não o reconhecem, até que ele lhes pede algo para comer. Ao dizer-lhe que não tem nada, ele lhes indica onde devem lançar a rede. Muito embora os pescadores saibam de todas as coisas, e neste caso tinham lutado sem conseguir resultados, eles lhe obedecem. Ó, poder da obediência! O lago de Genezaré negava seus peixes à rede de Pedro. Uma noite inteira em vão. Agora, obediente, tornou a lançar a rede na água e pescaram uma grande quantidade de peixes. Creiam em mim, um milagre se repete a cada dia. São José Maria Escrivá. O evangelista faz notar que eram 153 grandes peixes, conforme João 21,11 e, embora sendo tantos, as redes não se romperam. São detalhes que se deve ter em conta, já que a redenção foi realizada com obediência responsável e em meio às tarefas habituais. Todos sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, conforme João capítulo 21, versículos de 12 a 13. Fez o mesmo com os peixes. Tanto o alimento espiritual como também o alimento material não faltarão, se obedecemos. Ele ensina aos seus seguidores mais próximos e nos torna a dizer através de João Paulo II, no início do novo milênio ressoam no nosso coração as palavras com que um dia Jesus convidou o apóstolo a fazer-se ao largo para a pesca, em Lucas 5,4. Pedro e os primeiros companheiros confiaram na palavra de Cristo e pegaram uma grande quantidade de peixes, conforme 5:6. Estas palavras ressoam hoje aos nossos ouvidos. Pela obediência, como a de Maria, pedimos ao Senhor que continue dando frutos apostólicos para toda a Igreja. Pensamentos para o Evangelho de hoje. Os apóstolos e todos os discípulos, que ficaram perturbados com a sua morte na cruz e duvidaram da sua ressurreição, foram fortalecidos de tal maneira pela evidência da verdade que,
quando o Senhor subiu ao céu, eles não só não experimentaram tristeza, mas encheram-se de grande alegria. São Leão Magno. O evangelista sublinha que nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar-lhe: quem és tu? Porque bem sabiam que era o Senhor. João 21, 12. Está aqui um dado importante para nós: temos de viver num relacionamento intenso com Jesus, numa intimidade tal, feita de diálogo e de vida, que o reconheçamos como o Senhor. Papa Francisco. Muitíssimas vezes, nos evangelhos, aparecem pessoas que se dirigem a Jesus chamando-lhe Senhor. Este título exprime o respeito e a confiança dos que se aproximam de Jesus e dele esperam socorro e cura. No encontro com Jesus ressuscitado, transforma-se em adoração, em meu Senhor e meu Deus, João 20, 28. Assume então uma conotação de amor e afeição, que vai ficar como típica da tradição cristã, e o Senhor. João 21, 7. Catecismo da Igreja Católica, número 448. Continue no HS Channel amanhã no Evangelho do Dia.